porque a ideia desse bate-papo agora, né, é falar um pouco sobre a perspectiva da escolha da pós, pensando no processo de reconhecimento, pensando na necessidade de reconhecer ou não esse título ao vir para o Brasil. Então, eu vou dar um pouco da minha visão sobre, ajudar vocês a entenderem melhor quais são os títulos de pós-graduação que necessitam ou não de reconhecimento. Então, primeiro de tudo, reconhecimento da pós-graduação. Às vezes eu mesma, né, troco reconhecimento e revalidação, mas quando a gente está falando de pós-graduação, a gente está falando de reconhecimento. Revalidação serve para títulos de graduação obtidos no exterior, tá? Beleza, essa é uma questão. Então, a nomenclatura correta é reconhecimento. Todo mundo que estuda no exterior precisa do reconhecimento do seu título para a utilidade, vamos dizer assim, dele. A primeira resposta que eu vou dar para vocês é, em linhas gerais, não. Por que em linhas gerais? Porque o título que você obtém no exterior, ele é válido pela universidade, né, que você obteve o título, então ele é válido naquele país. Para você torná-lo válido aqui no Brasil, via de regra, você deveria sim, né, no preto e no branco, deveria sim fazer o reconhecimento do título. Mas nem todos os títulos, né, nem todos os cursos serão reconhecidos no Brasil, tá? Primeiro, porque o reconhecimento do curso vai ser só para cursos presenciais, né? Então, por exemplo, você fez um mestrado à distância, logo você não vai conseguir reconhecer ele no Brasil, na legislação brasileira. Ele funciona só para cursos presenciais e só para cursos estrito sensu. Então, o mestrado e o doutorado. É o reconhecimento do título, mas por meio de um reconhecimento do diploma, do curso, né? Você passa por um processo de reconhecimento. Aí, pausa tudo. Aí vocês podem estar se perguntando, Marina, mas então não vale a pena fazer um mestrado no exterior, por exemplo, uma vez que eu quero fazer um mestrado mais aplicado, eu não quero fazer um mestrado de pesquisa? Não é isso que eu estou falando, tá? Até porque, se você quer fazer um mestrado aplicado, na maioria dos casos, você não necessariamente quer fazer um doutorado. Então, você pode fazer um mestrado como curso, vamos dizer assim, terminal ali, e você pode tirar proveito daquilo que você está aprendendo. Marina, mas e aí, se eu quiser usar esse título aqui no Brasil, eu vou conseguir? De fato, nós temos um problema na nossa legislação, que é esse não reconhecimento do título obtido no exterior, né? Principalmente se for um mestrado, mas que não um mestrado acadêmico, não um mestrado stricto sensu, igual nós temos no Brasil. Possivelmente, se você tiver que prestar um concurso, você não vai poder apresentar como título, tá? Porque esse título não foi reconhecido. Mas para o seu uso, por exemplo, se você faz um mestrado, um MBA, por exemplo, em qualquer... Eu vou falar Harvard, tá? Por ser uma universidade que todo mundo conhece só de ouvir falar. Se você faz um MBA em Harvard, por que você não vai reconhecer esse título? Você não vai ter uso dele? Muito pelo contrário. Quando você faz um MBA em Harvard, você vai ter uma série de benefícios, tanto do aprendizado, quanto da rede de alunos da qual você faz parte, tanto da experiência de fazer parte, das disciplinas, da própria preparação para entrar, que são muito benéficas para a sua vida pessoal e para a sua carreira. Logo, não é assim, porque no papel a legislação brasileira não entende aquele título que eu obtive como um título
equivalente a um título brasileiro que eu não vou fazer esse curso no exterior. Então, a minha questão é essa. De fato, você não vai conseguir essa equivalência na maioria dos casos. Vamos falar sobre os casos em que é possível fazer o reconhecimento mais para frente. Mas, e eu quero as perguntas de vocês, tá? Manda a pergunta, porque esse tópico é difícil de entender, é complicado, é polêmico, então eu quero que vocês mandem muitas perguntas, tá? Durante essa live mesmo, não precisa esperar eu concluir. Então, de fato, por mais que tenha muitos cursos em que você tem um título, ou não tem um título, né? Pode ter, por exemplo, um certificate, uma especialização, um mestrado, por exemplo, na Espanha, um master título próprio, que é um título que a universidade cria, né? Um curso que a universidade cria lá na Espanha, que não faz parte da lista de mestrados oficiais, porém, ela entende, ela como universidade, como autoridade no ensino, ela cria um curso e tem muita gente que pode se interessar por aquele curso, por mais que aquele curso, aquele título próprio, não leve a possibilidade de um doutorado. Então, é só para vocês entenderem que, assim, não é uma coisa totalmente cartesiana, né? Não é assim, cursei, fiz o curso lá, logo vou pegar o reconhecimento aqui. Então, dei esse exemplo, essa ilustração de um curso, por exemplo, de Harvard, mas isso acontece em outros destinos. Por exemplo, se você fizer um mestrado na London School of Economics, que é uma das universidades mais reconhecidas do mundo, e esse mestrado normalmente é um mestrado de 1 ano, tá? Porque no Reino Unido os mestrados em geral duram 1 ano. Quando você vier para o Brasil e pedir o reconhecimento desse título, por uma questão de carga horária, de tempo, simplesmente não é só a carga horária total. Então, por exemplo, vamos supor que você faça um mestrado lá no Reino Unido, em que a carga horária de 1 ano seja igual à carga horária de 2 anos de um mestrado aqui no Brasil. Ainda assim, o reconhecimento tende a não ser aceito. Eu não posso falar que não vai ser aceito, porque você só sabe quando você, de fato, entra com o processo, tá? Agora, ele tende a não ser aceito por causa disso, tá? Porque é um processo que é bastante, assim, binário, vamos dizer. Sim, não. Então, tem o mesmo tempo de integralização? Não. Então, logo não é aceito, tá? Então, é muito complicado nesse sentido, né? Pensar que você... tá, mas quais são as implicações, né, disso? Então, não ter o meu título reconhecido. Por exemplo, alguns doutorados aqui no Brasil podem exigir que para você se candidatar, você tenha que ter um mestrado reconhecido, tá? Essa é uma questão. Para quem quer prestar concurso público, por exemplo, quem quer ser professor ou professora universitária, e vai querer usar da comprovação de título, vai precisar, né? Até porque professor universitário, o ideal é que seja doutor ou doutora, né? Então, para essa pessoa, tem essa implicação, tá? Porém, para você trabalhar numa universidade particular, numa faculdade particular, pode ser que para aquele cargo, para aquela atribuição de aulas que você vai dar, não haja nenhum problema você ter essa especialização de fora, né? Inclusive, é muito interessante para essa perspectiva da universidade ter essa diversidade no corpo docente, né? Então, a universidade particular, ela não tem a mesma rigidez dos processos, principalmente do concurso público para contratação. Tem algumas que fazem, sim, concurso, mas a universidade, ela tem também a possibilidade de fazer um reconhecimento local. É por isso que, em alguns casos, quando o docente já está na carreira, por exemplo, já fez o concurso, já está na carreira,
aí a universidade pode usar da prerrogativa de fazer o reconhecimento desse título internamente. Só que é bem delicada essa questão do reconhecimento, porque as normas normalmente administrativas e de conselho universitário, CONSUNE, conselho de pesquisa, mas principalmente o conselho universitário, né, o CONSUNE das universidades, tem que colocar para todo o conselho universitário aprovar, tem que ser um processo feito lá dentro da universidade, tem que constar numa ata, enfim, é um processo burocrático também. Agora, então, como estou explicando para vocês, tem que pensar um pouco no seu plano de carreira, no que o título que você quer obter vai impactar no seu plano de carreira. Por exemplo, você quer fazer um mestrado no exterior e depois você quer fazer o doutorado no exterior, então não há nenhum problema para você em ter que fazer esse reconhecimento no meio do processo, entendeu? Aí é mais fácil você reconhecer depois o seu doutorado. Porque para o reconhecimento também você precisa depois escolher uma universidade brasileira, tá? Pública ou privada, existe uma lista no portal Carolina Bori, com várias universidades que aderem a esse processo do Carolina Bori para o reconhecimento, mas também você pode fazer o reconhecimento diretamente em universidades que não aderiram ao processo, por exemplo, as 3 universidades estaduais aqui de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, fazem reconhecimento de título de pós-graduação no exterior, mas não por meio do processo Carolina Bori, por meio de processos próprios internos. E aí, você pode sim pedir o reconhecimento do seu doutorado, porque normalmente o tempo do doutorado é mais ou menos semelhante e está um pouco mais livre, vamos dizer assim, desse tempo de integralização do mestrado. Mas não é garantido. Então, como falei, você tem que pensar para que você vai usar aquilo que você vai estudar fora, dentro da sua carreira. Por exemplo, se você quer trabalhar internacionalmente, faz muito mais sentido, né? Se você quer estudar fora e quer trabalhar fora, faz sentido você estudar fora, né? Porque você está já criando a sua rede de contatos internacional, criando laços com um escritório ali de uma universidade, o escritório de empregabilidade. Então, sabe, tem que pensar nisso para que você possa fazer as suas escolhas. Se você definitivamente fala, não, mas Marina, meu plano de carreira inclui trabalhar numa universidade brasileira, definitivamente. Então, nesse caso, eu recomendo de verdade que você faça seu mestrado e seu doutorado no Brasil e faça outros cursos, né? Por exemplo, faz um sanduíche, que é um intercâmbio durante o seu doutorado, por exemplo. Faz cursos de desenvolvimento profissional, participa de congressos, cria a sua rede internacional. Mas, definitivamente, se você já tem, sabe, porque tem pessoas que têm isso, falar, eu quero trabalhar na universidade tal, é meu sonho. Então, você tem que se moldar, vamos dizer assim, para essa vaga com as informações que você tem hoje. Porque nada impede desse processo mudar ao longo do tempo, tá? Teve uma mudança nesse processo, teve uma mudança, antes dependia muito de cada instituição. Em 2016, teve uma resolução que instituiu, inclusive, o portal Carolina Bori, e existe hoje, se não me engano, um processo em tramitação, um projeto de lei em tramitação, para facilitar ainda mais. Porque agora eu vou dar a minha perspectiva nisso, tá? A minha perspectiva, Marina, do porquê estudar no exterior e porquê, se você, né, quer ampliar realmente essa sua possibilidade de trabalhar aqui no Brasil, fora, você deve estudar fora. Porque eu considero que nós temos uma boa rede de ensino superior aqui no Brasil, sabe? Tem problemas? Tem, mas nós temos boas universidades públicas e particulares em certos nichos, vamos dizer assim, né?
em certas áreas, nós temos excelentes possibilidades de ensino. Agora, é competitivo, são poucas vagas relativas, né, à quantidade de pessoas que querem estudar. E, de fato, pode ser que você demore bastante tempo para conseguir entrar num curso específico que você quer. Uma série de prós e contras aí que você tem que analisar. Se você quer o reconhecimento do seu curso no exterior, você tem que cursar algo que é praticamente exatamente igual a um curso de mestrado, se você quer reconhecer o mestrado, ou ao doutorado. E aí que mora o problema. Para você fazer o reconhecimento de um curso que você vai fazer no exterior, você tem que fazer um curso igual ao curso que você faria aqui no Brasil. Então, para mim, isso não faz sentido. Para mim, se você vai para fora, você vai para fazer um curso completamente diferente, para aprender alguma coisa que não tem aqui, alguma área da ciência que ainda não foi desenvolvida aqui, ou é desenvolvida de uma forma diferente, ou é desenvolvida de uma forma mais avançada, para aí realmente criar essa possibilidade de redes, né, entre você, que saiu de uma universidade aqui brasileira, e vai para pós-graduação numa outra universidade, para que a gente fortaleça o ensino superior dessa maneira. De fato, hoje, em termos de regulamentação, não tem como você aproveitar, vamos dizer assim, equivaler o seu título, né? Não é nem aproveitar, porque aproveitar você vai aproveitar muito, mas equivaler o título de um curso que é diferente. Mas em termos de diferencial, você ganha um diferencial enorme uma vez que você vai estudar fora alguma coisa que ainda não tem aqui. Então, assim, minha reflexão é que, salvo se você estiver se moldando para uma carreira docente numa universidade pública brasileira, você pode sim escolher o curso de forma mais livre, entendeu? Essa questão, por exemplo, até da docência universitária, eu acho que vale para quem conseguir uma conversa, né, com professores que já tenham estudado fora, para entender em que momento da carreira docente essa pessoa foi e de que forma ela trouxe o título dela para o Brasil, tá? É muito importante ter essa clareza, porque nem todas as pessoas que estudam fora fazem o processo de reconhecimento. Aliás, a grande maioria não faz. E para muitas pessoas, por exemplo, para você trabalhar em órgãos internacionais como a ONU, Unesco, Unicef, OIT, você não vai precisar do reconhecimento desse título, certo? Para você trabalhar em empresas privadas, você não vai precisar do reconhecimento desse título. Se você é profissional liberal, você não vai precisar do reconhecimento desse título, salvo caso você esteja mudando de área. Então, por exemplo, você tem uma graduação e aí você vai mudar de área por meio da pós-graduação para uma profissão que tem regulamentação aqui no Brasil, e na regulamentação ela exige uma formação X. Então, vou dar o exemplo de psicologia, por exemplo. Para você ser psicólogo ou psicóloga no Brasil, você tem que ter a graduação em psicologia. Não adianta, por exemplo, você ter a licenciatura em psicologia e aí você faz um curso de habilitação psicóloga, não sei onde, e quer trazer para o Brasil para você poder se tornar psicóloga. Infelizmente, não vai adiantar, tá? Então, você precisa ver direitinho na tua profissão qual é a regulamentação. Se alguém estiver assistindo isso aqui e está pensando em fazer graduação fora, tudo que eu falei aqui não se aplica a você, porque graduação é outro processo, é o processo de revalidação. Eu estou falando aqui que são com pessoas que querem fazer pós-graduação, tá? Então, eu quero saber as perguntas de vocês, porque realmente é um processo, né, cheio de pequenos poréns e sis, né? Mas, no geral, o que eu diria acho que fica fácil, sabe? Eu
quero trabalhar numa profissão, quero dar aula numa universidade pública como carreira, sabe? Não como assim, eu gostaria talvez de um dia dar uma aula. Dar uma aula, eventualmente, como atingir aquele reconhecimento de, putz, ó, legal. Um dia eu dei aula na universidade tal, fui convidada para dar aula. Tudo bem, você pode, inclusive, ser convidada, você pode ser contratada para dar aula, para dar palestra, mas o que eu estou falando é assumir uma cadeira na universidade, entendeu? Uma carreira docente universitária, uma carreira de pesquisadora universitário em uma universidade pública brasileira. E eu estou falando também, gente, de maneira bem ampla e geral, tá? Porque, afinal de contas, todas essas vagas, né, elas são dependentes de concursos, e regras de concursos mudam a cada concurso. Eu estou falando do que se pede de maneira ampla e geral, tá? Então, por favor, tenham bastante cuidado nessas escolhas, né? Tenham bastante consideração, pensem de maneira bem ampla, né, na sua carreira, no seu futuro, porque a gente não sabe, né, o que vem no futuro aí, as coisas mudam. Então, hoje eu estou falando para você, olha, a tendência é que seja difícil de reconhecer um curso feito fora que não é exatamente igual em carga horária, mas pode ser que amanhã isso mude, entendeu? Agora, imagina a riqueza de você estudar fora. Não é uma coisa que dá para fazer uma comparação direta, entende? Então, era isso que eu queria trazer de reflexão, de bate-papo, né, para vocês aqui. Eu sei que esse é um tema que frequentemente entra nas perguntas de como que eu escolho um curso, ou olha, eu só quero ir para o exterior se eu souber que o curso vai ser reconhecido. É uma necessidade válida, eu reconheço, eu entendo a sua necessidade, a sua dúvida, né? É uma dúvida muito válida, mas é muito importante você pensar nessa dúvida dentro desse contexto que eu te apresentei aqui, tá? Esse contexto de que o que você vai, de que forma você vai usar, vamos dizer assim, desse título e de que forma você vai usar as vantagens de estudar no exterior, né? Não só do título, mas do processo, porque assim, tem muita gente também que quer estudar pelo conhecimento que vai adquirir. E se você achou um curso no exterior que está dentro das suas possibilidades, que é interessante para você, que vai te trazer um conhecimento novo, nem sempre esse curso vai ser um curso para te dar uma titulação. E se você não está buscando uma titulação e você achou um curso bacana, um curso legal que vai te acrescentar, tranquilo, beleza. Certo? Eu vou responder as perguntas de vocês. Eu já vi que a Luísa mandou uma pergunta aqui no Instagram e eu quero que vocês mandem perguntas aqui para mim no YouTube ou no Instagram também. Então, a Luísa perguntou o seguinte. Por exemplo, se eu quiser um mestrado na Itália, mas quiser depois voltar para dar aula no Brasil, para dar aula, então a carreira acadêmica, você acha que é melhor ficar e fazer por aqui? Então, Luísa, eu acho que você tem que pensar um pouco que tipo de aula que você quer dar. Se for aula, se for se tornar uma professora universitária concursada de carreira, né, em uma universidade pública, aí talvez, o ideal seria você realmente fazer sua pós-graduação aqui no Brasil. Mas, por exemplo, você pode fazer o mestrado e o doutorado, né, na Itália. Ou você pode fazer o mestrado na Itália, depois o doutorado em outro lugar. E aí você pode fazer a tentativa de reconhecimento do seu doutorado. Porque, de repente, você abre a possibilidade de dar aula também na Europa. Mas a gente não sabe, né, do futuro. E o seu plano de carreira é um plano para 2, 5 e 10 anos. Então, por exemplo, se você fala, não, eu de jeito nenhum vou ficar 10 anos no exterior, talvez seja melhor você fazer o seu mestrado aqui, por exemplo, e ir fazendo cursos menores na Itália.
Mas essa é uma decisão que tem que ser amadurecida ao longo do tempo, que você tem que ir pesquisando, que você tem que ir pensando, porque realmente são muitos fatores envolvidos na hora de decidir. Eu acho que, assim, é uma decisão para um longo prazo. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que as coisas mudam com muito mais rapidez hoje em dia, né? Se há 20 anos atrás, por exemplo, né, se no ano 2000 a pessoa fazia um doutorado já pensando numa carreira estável, num para sempre, eu vou fazer isso e você para sempre professora universitária. Hoje, quem quer trabalhar na universidade, eu recomendo muito que pesquise sobre o futuro das universidades. Não só em português, mas pesquise em inglês também, porque, sabe, já se passou 21 anos do ano 2000. E para quem nasceu antes do ano 2000, é muito importante você se antenar com o futuro, né? Eu brinco que eu acho que pelo menos eu vou trabalhar até uns 70, 80 anos tranquilamente. E eu vejo muitos acadêmicos, né, das antigas, vamos dizer assim, que ainda estão na ativa, né? Porque a atividade intelectual, ela deixa a pessoa muito ativa, né, também. Então, eu acho que a gente tem a tendência, inclusive, de ter várias carreiras. Então, analisa aí se essa é a sua primeira carreira, se essa é a sua segunda carreira, né? Como que isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, pesquise, se você quer ser professor ou professora universitária, pesquise sobre o futuro da universidade, de como vai ser. Hoje em dia também, né, tem várias necessidades diferentes na pesquisa científica. Tem vários, por exemplo, doutorados, que agora são doutorados, não são o PhD é o Doctor of Philosophy, tem vários doutorados mais práticos. Então, pesquise um pouco sobre isso, tá? Para você decidir, né, fechar com esse plano dos próximos 10 anos. Tem uma pergunta aqui no YouTube, que é o seguinte, da Lena. Desculpa, eu não peguei o início da live. Sem problemas, Lena. Mas onde eu conseguiria reconhecer o meu diploma de pós no exterior aqui no Brasil? De forma geral, né, você precisa consultar um portal do MEC que chama Carolina Bori. Então, se você jogar lá no Google Carolina Bori, você vai ter acesso a esse portal. E esse portal vai mostrar a lista de universidades que aderem ao processo, né, de reconhecimento como esse portal recomenda. Mas tem outras universidades que não estão listadas no portal, universidades públicas, que também fazem. E aí, você precisa também pesquisar um curso semelhante ao curso que você fez fora. Somente mestrado e doutorado, tá? Então, se o seu curso é de mestrado ou doutorado, beleza, você pode começar a pesquisar cursos semelhantes aqui no Brasil. E aí, você pode ver se essa universidade está no portal Carolina Bori ou se em algum lugar do site institucional dela, por exemplo, da reitoria, do site da área internacional, tem a instrução de como fazer para reconhecer o seu diploma estrangeiro. Então, acho que essa forma é a forma mais simples que eu posso resumir todo esse processo para vocês. Então, pessoal, a live foi sobre isso, tá? Não era para falar do processo tintim por tintim, mas era para provocar em vocês uma reflexão necessária, né, para tirar essa pulga atrás da orelha de se eu vou estudar no exterior, eu necessariamente vou ter que fazer reconhecimento? Não. Você vai pensar se você vai querer ou não uma carreira, uma necessidade de realmente reconhecer esse título, mas pense, né, para os próximos 10 anos ou para suas próximas carreiras, né, no seu horizonte de tempo. Estava conversando ontem, né, ontem a gente fez a última mentoria em grupo da turma 3 da Jornada Viajar para Estudar. A jornada, para quem não sabe, é o meu processo de mentoria, né,
para orientação para quem quer fazer pós no exterior. E aí, uma das participantes falou, Marina, mas ó, tô pensando, daqui 10 anos eu vou ter 50 anos. E eu também me encaixo, né? Não vou ter 50, vou ter 49. Aliás, ó, dia 28 de janeiro é meu aniversário, eu quero meus parabéns aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, todo mundo, eu quero que vocês venham me dar parabéns, hein? Já marca aí na folhinha de vocês, 28 de janeiro. Vou fazer 39 anos. Aí, ó, vocês, eu amo vocês, minhas mentoradas, que vocês já vêm aqui me dar tchauzinho e falar, ai, era eu! Um beijo, Aline. Então, a Aline falou assim, vou fazer, né, vou entrar na faixa etária dos 50. Gente, eu acho de verdade que, eu vejo a minha mãe, sabe? Minha mãe tem, não sei se eu posso falar a idade da minha mãe, enfim, vou falar, né? Minha mãe tem 61 anos. E ela tá, tipo, sabe, tá com gás, tá com energia. Gente, cansa nessa idade? Cansa, né? Hoje eu me canso muito mais do que quando eu tinha 20 e poucos anos no trabalho, sabe? O gás é outro, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente trabalha loucamente, a gente faz coisas, né, com o nosso corpo, com a energia que a gente tem, que a gente hoje não, que eu não faço hoje aos 38. Depois a gente ainda sai, né? Vai para happy hour dura até a madrugada. Eu era assim quando eu era mais nova, né? Mas no dia seguinte estava lá cedinho trabalhando de novo, trabalhava de pé ainda. Mas a gente vai sim ter uma longevidade muito maior do que as gerações anteriores. A gente vai passar por várias profissões, a gente vai ter que nos reinventar ao longo desse futuro. Tem várias profissões que não vão existir mais. Tem várias formações que não vão ter mais sentido. Então, sabe, seguindo aqui uma dica para fechar, estude o futuro da sua profissão, da sua área, para você saber se você está querendo também estudar uma coisa que vai ser relevante para os próximos 20 anos, talvez, 10 anos. Pensa aí nesse seu investimento de tempo, sabe? Pensa aí na sua dedicação, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, um beijo e até amanhã.